Olá pessoal, bom dia! Vamos para a segunda parte? Nessa segunda parte do vídeo sobre microbiotas, eu vou abordar o porquê da participação desses micro-organismos na nossa proteção, na nossa saúde e no desenvolvimento de doenças do aparelho cardiorrespiratório, pulmonar, abdominal, gastrointestinal e outras doenças. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para difundir a informação. Muito obrigado! Que a microbiota, nos últimos 10 anos, vem sendo estudada e já vem sendo comprovada a sua participação nas respostas oncológicas, nas respostas a quimioterapias. O MD Anderson, o AC Camargo Cancer Center, já tem estudos que mostram que alguns tipos de presenças de bactérias na microbiota vão determinar respostas oncológicas mais ou menos satisfatórias. Esse estudo francês, ele é muito legal, que os antibióticos, eles são um grande problema, porque eles, apesar de modularem e serem úteis em algumas infecções, eles são um dos principais causadores na disbiose, na destruição de algumas populações da microbiota. A microbiota é muito importante, então, na oncologia, e a gente tem esse estudo que me arrepia. Esse estudo é recente, foi agora, do último ESMO, o congresso onde se comprovou que há uma íntima ligação, quase que 49% de increasing, de aumento do risco de câncer de cólon reto pelo uso de antibióticos. Eu brinquei que me arrepio, por quê? Porque a gente usa o que no tratamento do H. pylori? Antibióticos. Às vezes 7, às vezes 14, e alguns colegas, na sua ânsia de eliminar o H. pylori, mesmo sem gastrite ou até sem úlcera, isso é um erro, eles destroem toda a microbiota protetora. E os estudos já mostram o aumento dos cânceres coloretais em paciente. Esse estudo é novíssimo, é de 2021 agora. Então, você tem 49% mais risco em pacientes que usam antibióticos. Ou seja, há, talvez, quase com certeza, um link protetor na presença da microbiota quanto ao surgimento, quanto à possível oncogênese do câncer coloretal. A microbiota também tem estudos mostrando que ela atua vamos dizer, no processo inflamatório e nos processos hormonais da síndrome dos ovários policísticos, e também na obesidade, como bem lembrou o professor Killis lá na sua palestra de transplante fecal. Os mecanismos químicos da presença dessas populações do obeso frente a estudos comparando essas populações dos magros é amplo, é multifatorial. Por isso que eu volto a repetir, cada slide desse, ele permite uma aula toda. Uma aula sobre microbiota no câncer, sobre microbiota na obesidade, sobre microbiota nas disfunções do aparelho reprodutor feminino, na síndrome do ovário policístico. Na obesidade, a gente sabe que a microbiota do intestino, ele vai mudar a forma de captação de calorias, vai mudar a lipólise, na tentativa de perda, sobretudo quando o IMC é maior que 35, há um turn point, e a partir do IMC de 35, não basta força de vontade e exercício, mas há sim a necessidade de mudar os sais biliares, sua passagem com bypass, por exemplo, os eixos de produção de leptina, de serotonina, de GLP-1, e por ali passa realmente a presença de grupos populacionais dessa enormidade de micro-organismos que habitam o intestino fino e o intestino grosso. Na doença inflamatória intestinal,
esse é o nosso dia a dia, e cada vez mais eu comento com os colegas, e os colegas comentam comigo, colegas de fora do Brasil, cada vez mais vemos pacientes com retocolite ulcerativa. Cada vez mais vemos paciente com doença de Crohn, as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias intestinais. Houve uma mudança da alimentação, houve uma mudança do ar respirado, houve uma mudança da quantidade de antibiótico utilizado. E há, sim, um aumento dos casos de retocolite ulcerativa, a prevalência de doença de Crohn vem aumentando. E a microbiota, os trabalhos já mostram, esse trabalho também, de novembro agora, de 2020, que o processo inflamatório do microbioma, da microbiota, age intrinsecamente na barreira protetora do intestino fino e do intestino grosso. Quando você tem a disbiose, aumento de certas populações ou diminuição de certas populações protetoras, você tem uma dificuldade maior de controle desse ataque autoimune contra delgado, no Crohn, contra a retocolite ulcerativa, cólon reto na RCUI. Se vocês forem prestar atenção, eu e os colegas coloproctologistas e gastroenterologistas temos um hábito de, às vezes, resetar a máquina dando ciprofloxacina e Flagyl. Se vocês, eu até brinco, daqui a pouco vão fazer um carimbo, né, para o paciente em crise ou piora da doença de Crohn ou da retocolite, um carimbo de mesalazina, ciprofloxacina e Flagyl. Talvez estejamos errando, talvez estejamos piorando esse paciente a longo prazo, quando utilizamos esses antibióticos toda vez que o paciente apresenta uma piora do processo inflamatório. Eu estou fazendo um comentário à parte, tá? Não tenho nenhum estudo que comprove isso, mas é uma percepção do dia a dia, do consultório e da clínica. Na reumatologia, a gente já tem estudos mostrando que a disbiose vai mudar a permeabilidade entérica, que vai mudar a liberação de fatores inflamatórios e hormonais, piorando alterações reumatológicas, talvez também na fibromialgia. É muito interessante, e esse foi uma novidade para mim. Quando eu estava preparando essa aula, e eu que venho de uma família de cardiopatas, me interessou muito esse trabalho científico, também recente, de fevereiro de 2019, pré-Covid esse trabalho, que mostra um papel do timal, que é um metabólito da microbiota, fazendo a proteção cardiovascular de coronária e de outras artérias. Então, essa disbiose aumenta o timal, propiciando o acúmulo de placas no endotélio vascular.